Nacional de Vigilância Sanitária. Além disso, Vecina também foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde SUS em 1998 e também ocupou o cargo de secretário de Saúde em São Paulo. Tem sido um dos profissionais mais requisitados para falar da pandemia no Brasil. E hoje ele é o nosso entrevistado especial no Canal Saúde. Muito boa noite, doutor. Que honra estar lhe recebendo aqui no nosso programa hoje. Boa noite para você e tenha certeza que a honra é toda minha de estar com você e com os nossos telespectadores aí da TV Meio Norte. Doutor Vecina, pela sua experiência de gestor em saúde, como o senhor vê esse momento atual da pandemia que nós estamos vivendo? Eu estou aterrorizado, sabe? Eu nunca passei por algo semelhante assim e tenho uma longa vida de trabalho na administração pública. Seguramente eu tenho 45 anos de trabalho na administração pública. Nunca passei por uma situação como essa. Com esse número de mortes, cada dia é ultrapassado pelo dia anterior, né? Então, essa situação de desgoverno que a gente está tendo, né? Falta vacina, falta insumos para entubar as pessoas, faltou oxigênio, pode ser que falte oxigênio de novo em boa parte do país. Então, essas questões todas, elas são terríveis, né? O que está acontecendo nos nossos cemitérios, nós estamos tendo, não estamos mais falando em colapso de hospital, nós estamos falando em colapso de cemitério funcionando. Aqui em São Paulo nós estamos com alguns cemitérios funcionando dia e noite, sem parar, para conseguir dar conta do número de mortos que nós estamos tendo. Então, eu estou realmente aterrorizado e acho que uma boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Nós estamos no meio de uma pandemia. O vírus, ele produz mortes. Ele não é tão mortal, mas ele produz mortes. Então, tem jeito de evitar essas mortes. Como é que é o jeito de evitar? É o isolamento social, o uso de máscara, higiene. Não tem saída para isso. Mas nós não estamos fazendo isso. E por isso temos tantas mortes, tanto sofrimento e tanta dor. Nós estamos enfrentando um verdadeiro colapso no atendimento a pacientes. O senhor acredita que ainda pode piorar mais a situação? Veja bem, o que está acontecendo hoje é resultado do que eu fiz há 14 dias. Então, às vezes a gente fala de hoje como se estivesse acontecendo assim, um ato mágico, castigo divino. Não é castigo divino, não é um ato mágico. É fruto do tipo de comportamento que eu tive há 14 dias. Então, 14 dias atrás eu saí na rua, 14 dias atrás eu fiz aglomerações, eu não usei máscara. Essas questões permitiram que ocorressem mais encontros. Quando as pessoas se encontram, elas trocam material biológico, entre os quais o vírus, e se infectam, pegam uma doença. E aí tem um ciclo. Entre o quarto e o quinto dia, se fizer o exame, dá positivo, e é quando começam os sintomas. 0 dia não tem sintoma, 1, 2, 3 dias não tem sintoma. Aí no quarto, quinto dia, começam os sintomas. E é quando se fizer o exame vai dar positivo, o RT-PCR. Aí por volta do oitavo, nono, 10º dia, tem um divisor de águas. Ou você vai para a cura, ou seja, seu corpo conseguiu se defender do bicho e está ganhando a guerra. Ou você vai para o hospital. Aí se você vai para o hospital, a chance de você ficar só em internação comum é grande, mas tem uma parte que tem que ir para a UTI. E essa parte que vai para a UTI sofre muito. A mortalidade média dos pacientes que vão para a UTI é de 4 a cada 10. Ou seja, é uma mortalidade muito elevada. Muito elevada. 4 em cada 10 é muito elevado. Mas porque o paciente vai muito grave para a UTI.
O senhor considera que a aposta que ainda persiste em remédios sem comprovação científica seja um erro? É um erro, infelizmente é um erro. Eu tenho colegas meus de faculdade que me perguntam: Gonçalo, você é contra o tratamento precoce? Eu falo: eu sou contra uma coisa que não tem comprovação científica. E eles falam: puxa, mas se você é contra, você não faz nada? Eu não faço nada. Por quê? Porque não tem nada para fazer. Quando você está doente, dessa doença, não tem remédio para dar, só tratamento sintomático. Você vai internar no hospital, vai ter tratamento sintomático. Tratar febre, tratar dor, tratar inflamação, quando tiver muita inflamação, tratar a coagulação, quando você tem problemas de coagulação, tratar o coração, quando tem 12% das pessoas têm problemas cardíacos, 10% das pessoas vão ter que ir à hemodiálise porque tem problemas renais. 5 a 6% tem problemas importantes na área neurológica. Essa doença é uma doença que atinge o corpo todo. Terrível nesse sentido. É um vírus que a gente não sabe o que pode acontecer, não é, doutor? Esse é o fato. E esses remédios, eles deram certo em laboratório. Você pega uma placa de Petri, põe o bicho lá e joga o remédio. O bicho desaparece. Mas é no laboratório. Quando pega isso e passa para a gente, não funcionou. Infelizmente não funcionou. A hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina não funcionaram. Então, o que existe é um pouco de fé, de crença, mas os remédios, o problema do remédio é que ele não só não funciona, como esse que está aparecendo aí agora, a ivermectina, por exemplo, ele é tóxico para o fígado. Nós já temos pelo menos 3 casos no Brasil que tiveram que ir para transplante de fígado porque esse remédio atacou o fígado. A hidroxicloroquina ataca o coração, ela dá arritmia. Então, esses remédios devem ser utilizados quando você tem piolho, você toma ivermectina. Quando você tem malária, você toma a hidroxicloroquina, a cloroquina. Quando você tem uma infecção bacteriana, toma azitromicina. Mas fora dessas circunstâncias, não tome um remédio que não faz bem e que tem efeitos colaterais. E o que é ainda mais preocupante, doutor Vecina, é exatamente as pessoas acharem que tomando o remédio não irão pegar a doença. Isso ainda é pior, né? Sim, porque você fica tomando a ivermectina, o pessoal toma um comprimido a cada 15 dias para prevenir a doença. Não previne a doença e ataca o seu fígado. Muito cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado realmente, viu? Doutor, em relação ao isolamento e o lockdown, o que seria o ideal? Nós estamos fazendo errado, correto? Qual o seu posicionamento em relação a isso, hein? Olha, Araraquara, uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, de 300 mil habitantes, foi uma das primeiras cidades a enfrentar a variante P1 aí do Amazonas. Devastou a cidade. A cidade encheu de mortos, a Santa Casa encheu de leitos, a prefeitura abriu um hospital de campanha, o hospital de campanha encheu também, e não tinha jeito. Teve que fazer eu não acho lockdown um termo adequado, porque lockdown é o que eles fazem lá na Europa. Ninguém pode sair na rua. Quando alguém sai, a polícia vai lá, prende o cara, multa o cara. Nós nunca fizemos isso aqui no Brasil. Por isso eu não gosto de usar o termo lockdown. Eu acho que o que nós fazemos aqui é isolamento social. Fique em casa e fecha-se o comércio. Fecha-se o comércio. Só fica aberto o comércio essencial. O que é o comércio essencial? Comida e farmácia. Em Araraquara, farmácia funcionou normal, mas comida, supermercado, por exemplo, você só podia ir retirar o produto ou ser entregue na sua casa. Então, você fazia o pedido e ia entregue em casa. Não tinha entrar no supermercado e ficar passeando lá para fazer compras. Fechou tudo. Construção civil, bar, restaurante, fechou tudo.
Para quê? Para que as pessoas não saiam na rua, não encontrem o vírus, não adoeçam, não tenham que ir para o hospital e não morram. Não tem outro jeito de fazer isso. Araraquara deu certo. Semana passada, na sexta-feira, teve 0 mortes. Portugal era o pior país da Europa, hoje é o melhor país da Europa. O que que fez lá? Fez um lockdown. Polícia na rua, multa, prisão, etc. Então, diminui o número de encontros, diminui o número de casos. É o que nós temos que fazer, meu Deus do céu. Não tem outra saída. A gente tem que entender isso para conseguir fazer uma ponte para chegar na vacina. A vacina nós temos pouca, então temos que chegar na vacina. Para isso, temos que fazer isolamento social agora. Doutor, E usar máscara, E usar máscara, muito importante. Doutor, eu recebo muitas mensagens aqui do nosso programa Canal Saúde e algumas pessoas relatam aqui nas mensagens para a gente que tem muito medo em relação à vacina. Tem pessoas que têm medo de tomar essa vacina, que ficam desconfiadas com a vacina. Mas como é que elas podem nos ajudar? Eu queria tanto que o senhor falasse sobre as vacinas, conscientizasse a população também em relação a isso, porque as pessoas realmente estão com muito medo da vacina. Tem muita gente que tem pavor de tomar essa vacina. Eu entendo isso. E grande parte desse medo vem da forma como foi comunicado, inclusive pelos nossos governantes, sobre essa história da vacina. A questão bem simples é a seguinte: o Brasil aplica por ano 300 milhões de doses de vacina. Quem está vivo hoje tomou vacina na vida. Não tem jeito de estar vivo hoje e nunca ter tomado vacina. Você já deve ter tomado um monte de vacinas. Eu tomei um monte de vacina. As últimas vacinas que eu tomei foi a da febre amarela, porque não tinha jeito, porque nós tivemos uma oportunidade de reurbanizar uma doença muito mais grave que essa, que é a febre amarela. Tomei a vacina da febre amarela. Todas as vacinas, todas que você já tomou na sua vida, eram muito mais perigosas do que esta. E esta e as outras também foram todas muito seguras. Ninguém morreu das vacinas. Então, vacina é uma coisa muito segura. A vigilância sanitária sabe que quem toma vacina é uma pessoa sadia. Não é, gente doente não toma vacina. Quem toma vacina é gente sadia. Então, a vacina é toda pesquisada, estudada para ser, primeiro de tudo, segura. Se eu conseguir fazer uma vacina segura, aí eu vou querer que ela faça efeito. Qual é o efeito? Estimular o nosso organismo a produzir anticorpos, defesas, que vão entrar em luta quando o vírus entrar no nosso corpo. Então, eu aplico a vacina, o nosso corpo aprende a se defender daquilo, e quando o vírus entra em contato com a gente, o nosso corpo está pronto para tomar as decisões de defesa. Vacina é só isso. E estas vacinas do século XXI estão muito mais seguras do que todas as vacinas que você já tomou. Portanto, não há razão para não tomar vacina. Serrana é uma cidade aqui no estado de São Paulo de 45 mil habitantes. Para criar um efeito vitrine, nós decidimos vacinar 100% da população de Serrana. 97% dos serranenses compareceram para tomar a vacina. Estão todos vacinados. O que está acontecendo em Serrana? O que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Escócia? Está caindo o número de casos, é natural. Então, vacina protege a gente. Não deixe de tomar vacina quando chegar a sua vez. Não tente passar na frente, porque quem está antes de você tem maior risco de morrer. Por isso que tem uma ordem de tomar vacina. Não pense em comprar vacina, usar o seu dinheiro, porque quem não tem dinheiro não vai ter a vacina. Nós temos que fazer uma fila de vacinas igualitária, que garanta que quem toma primeiro é quem tem mais risco de morrer. Quem toma depois é quem tem menos risco. Essa doença, inclusive, trouxe para nós todos, não é, doutor, uma realidade de vida muito diferente do que nós estávamos vivendo. A questão da solidariedade, ela é muito importante nesse momento. A própria doença mostra para a gente que nós não devemos pensar só na gente, mas nós devemos pensar em todos. E no momento que o senhor fala para a gente
vamos ficar em casa, vamos evitar sair, a gente reforça isso às pessoas. Nós estamos no período da Semana Santa e é um momento em que as pessoas eram habituadas a viajar, doutor, mas é preciso que as pessoas entendam que esse não é o momento de viajar, esse é o momento de ficar realmente em casa, mais em casa do que nunca. Então, a gente precisa se conscientizar, porque a doença trouxe para a gente realmente um novo sentido de vida, sim, com certeza. Estamos tirando muitas lições de vida. Duas coisas. Se você quer festejar muitas festas ainda, não festeje esta. Viva nesta para festejar as próximas. Segunda coisa, os pobres não têm emprego. Pobre vive da economia informal. Quando eu paraliso a economia para que as pessoas não saiam na rua, os pobres ficam totalmente sem amparo. Nada pior para uma economia informal do que a parada da economia formal. Por isso, neste momento, estou me referindo agora aos cristãos. Este é o momento de ser solidário com o próximo. Os pobres que moram aí perto de onde você mora estão passando fome hoje. Passarão fome amanhã e depois da manhã, porque eles não têm dinheiro para comprar comida. Então, ou nós comparecemos com cesta básica, com alimentos para essa população pobre, ou eles vão morrer de fome. A solidariedade cristã tem que se manifestar neste momento e apoiar os pobres, para que eles consigam atravessar esse momento tão difícil da nossa vida e cheguem lá conosco para ajudar a todos reconstruir esse nosso país tão bom. A gente fica até emocionada, viu, doutor, em lhe ouvir falando isso, assim, com tanto carinho para os nossos telespectadores aqui da Rede Meio Norte. Nós estamos realmente muito felizes de poder contar com a sua palavra, com o seu carinho com as pessoas, o seu jeito de falar nos deixa também, assim, muito aliviados, especialmente as pessoas que estão nos mandando mensagem aqui. A gente falou há pouco a respeito da vacina, porque essa doença, ela traz um pouco do medo. E aí, falando ainda um pouco sobre a vacina, doutor, as pessoas, elas deverão tomar todos os cuidados, mesmo depois, mesmo que a maioria da população tome a vacina. Isso também é muito importante a gente deixar claro para a população. Pois é, a vacina é uma coisa interessante. É quando você toma um remédio, você se cura de uma doença. Quando você toma a vacina, você se protege. Mas a sua proteção só valerá se todos estiverem protegidos. Vacina tem que proteger coletivamente. Se uma pessoa se protege e o resto não se protege, o vírus continua circulando. E aí podem ocorrer mutações. Cada vez que o vírus entra numa pessoa, corre o risco de sair uma cópia errada. Então, e a cópia errada pode ser resistente à vacina. Então, enquanto todos não estiverem vacinados, eu posso ter a ocorrência de variantes que podem ser resistentes. Então, é fundamental entender: vacinação não é um ato individual, é um ato coletivo. Todos têm que se vacinar. Então, quando você se vacinar, quando é que você vai conseguir ter uma vida normal? Só depois que todos estiverem vacinados. Aliás, essa é uma recomendação, inclusive, feita pelos órgãos internacionais. Depois de vacinar, só dá para dar alguma moleza entre vacinados. Mas se você não sabe com quem você está, tem que usar máscara, tem que ter medidas de higiene, distanciamento social. Por isso, no ritmo em que o Brasil está e dadas as vacinas que nós temos, nós só vamos ter um arzinho assim, lá por volta de novembro, dezembro deste ano. Na melhor das hipóteses, e se todas as vacinas que nós compramos forem entregues.
Doutor, mas o tempo passa tão rápido, não custa nada a gente, nesse momento que nós estamos enfrentando isso e que nós estamos vendo a situação que o nosso país está atravessando, a gente ter essa consciência. O mais importante de tudo é a gente ter realmente essa consciência nesse momento, porque nós iremos tirar muitas lições, inclusive depois dessa pandemia, né? O que nós chamamos de normal, até pouco tempo atrás, acabou. Até porque boa parte do que a gente chamava de normal não era normal. Era um jeito de a gente olhar para o mundo e achar que aquilo era daquele jeito que sempre foi. Né? Eu dou exemplo aqui da minha cidade, São Paulo. Boa parte dos trabalhadores da minha cidade andam 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar todos os dias. É normal viajar 4 horas por dia dentro de uma cidade para ir trabalhar e voltar do trabalho? Não é normal. Temos que resolver. Como é que resolve um negócio desse? Fazendo as pessoas morarem mais perto de onde elas trabalham. Dá para fazer isso se a gente pensar numa cidade melhor, numa cidade que pense no homem e não pense no carro, talvez a gente consiga fazer uma vida melhor. Então, nós temos que construir um novo normal. É normal trabalhar em casa? Olha, para quem faz determinado tipo de atividades, principalmente de escritório, é melhor trabalhar em casa. Ah, mas tem filho, tem isso. Bom, então tem que fazer um novo normal. Nós temos que começar a pensar nesse novo normal. Né? Tem transformações na forma de atender uma consulta médica. E a consulta médica só pode ser presencial? Não, pode ser por telemedicina, é uma boa consulta também. Tem certas coisas que o médico não consegue fazer por telemedicina, tem que pôr a mão no paciente. Mas tem muita coisa que dá para resolver por telemedicina, então vamos fazer por telemedicina. Ensino. Ensino é só presencial? Não, tem muita coisa que dá para fazer por ensino remoto. Reunião é só presencial? Não, tem muita reunião que dá para fazer por remoto. Não precisa ficar andando de avião para cima e para baixo. Né? Tem que reinventar essas coisas. Nós vamos fazer um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo de menos correria, se a gente for inteligente. Temos que ser inteligentes, senão vai ser um desastre. Pode ser que a gente consiga piorar tudo isso. Caso contrário, vamos procurar melhorar tudo isso na nossa vida. Com certeza, doutor. Olha, o Novo Normal aqui nos trazendo uma entrevista tão especial. Eu estou nesse momento em Teresina, no Piauí, o senhor está aí em São Paulo, e através da internet, através da tecnologia, nós estamos aí levando a informação para as pessoas. Então, todos nós precisamos realmente nos adequar para a gente viver esse novo normal enquanto tudo isso não passa. Mas, por enquanto, a gente tem que ficar quietinho mesmo. Obrigada, viu, doutor? Foi um prazer enorme. O prazer foi meu, muito obrigado, parabéns para você, pelo seu programa, pela informação que leva para os nossos concidadãos. E muito obrigado pela audiência. Boa Boa Páscoa, noite para doutor. você. Tchau. Boa Obrigada. Páscoa para todos nós. Boa Páscoa. Amém, amém. Tão bom escutar o doutor Gonzalo Vecina numa entrevista